Fala galera, chegamos ao quinto episódio de It, bem-vindos a Derry, onde finalmente tivemos a aparição de Pennywise e daquela maneira completamente espetacular, porque assim ó, esse episódio simplesmente entregou dois momentos what the fuck, entendeu? O primeiro é o Mary simplesmente aparecendo e ele aparecendo daquela forma assim ó, completamente cara inesperada, que obviamente fez sentido para a história de como que realmente o nosso novo Clube dos Perdedores, ou o Clube dos Perdedores original, realmente iria entrar no túnel. E ele sendo levado justamente, cara, pela Lily por causa do Mary e por causa de toda a sequência também que se montou de uma maneira que fazia tudo muito sentido. Tudo fazia realmente sentido para conseguir uma maneira de como convencer, teoricamente, a polícia sobre o Hank não ser o culpado por causa da morte, se caso encontrasse ele. Tudo está fazendo sentido no plano. Ou seja, a maneira como, né, a nossa querida entidade consegue atrair e utilizando o Mary para justamente fazer com que as crianças vão para lá, cara, é perfeito para o Sr. Andy Muschietti, a senhorita Bárbara Muschietti. Eles conseguiram, em 5 episódios, fazer com que essa aparição do Pennywise realmente fosse especial. E, exatamente na última sequência ali apresentada pra gente, onde estava se montando, né, a transformação do Mary para o Pennywise, ela foi ainda mais perfeita, porque ela foi quase sendo um presente entregue para os fãs de It, essa presença de alguém que a gente não deveria gostar, essa é a verdade. Mas, perfeito, cara. A história realmente encaixando de como que justamente as crianças acabam sendo levadas para lá. E também com a utilização toda desse mínimo de esperança para conseguir achar uma solução. Ou seja, a maneira como a entidade foi enganando as crianças para que realmente isso fosse, né, possível de todos irem para lá foi perfeito. E obviamente que o segundo momento, what the fuck, tá? Até vou me antecipar em relação a outras coisas do episódio ali. Mas é o nosso querido Hank junto com a doutora Ingrid. E acho que o episódio até ele entrega, né, algo relativo à personagem ali da Madeleine Stone, de como que está realmente a sua relação com o seu marido. A gente entende puramente, né, que a sua relação, cara, uma relação extremamente abusiva, digamos assim, né, para ser simplista, tá na conversa, algo bem datado também da época onde essa história está acontecendo, algo bem forte, algo bem claro, e apenas ali uma aparição que dá menos de 30 segundos, a gente já entende muito bem o que que passa a Ingrid e por que que também ela acaba se envolvendo com o Hank, porque ela realmente é a tal mulher casada que o Hank lá estava, né, tendo um caso e tudo mais, mas foi o segundo momento hora fuck, assim, porque realmente eu não esperava que acontecesse. E nem eu nem minha filha, tá? Porque a gente estava assistindo junto, a gente acompanha todos os episódios de It juntos, e nesse momento, tanto quando o Mary aparece saindo ali da cabaninha, né, quando tem o abraço e o beijo do Hank junto com a doutora Ingrid, a gente parou e olhou assim, cara, como assim? Como assim? E como que essas peças também vão se encaixando? Porque não adianta, a gente tá apenas na conclusão agora, né, da quinta para sexta hora dessa história toda de It. Então tem muita coisa indo pela frente e a construção, ela começa a encaixar algumas peças também que estavam em abertas e abrindo outras, porque agora a gente tem a clara apresentação e presença do Pennywise nessa história também. Ou seja, outras coisas vão surgir. E falando em outras coisas, nosso querido Dick Halloran. O Halloran, ele tem uma questão que me deixou muito curioso, que é também a sequência que encerra esse episódio, em relação a tal caixa. Algo sobre a sua origem, a gente já começa a ter também mais informações sobre ele ter herdado esse dom. Esse dom não ser algo dele, algo que foi desenvolvido por ele, não, ele já ter herdado esse dom, inclusive fazer com que ele tivesse conversas com a sua própria avó, né, essas conversas ali colocadas mentalmente, algo que obviamente, né, tu protege muita coisa também, quando tu consegue ter esse tipo de contato, né, algo que dentro de toda a tentativa que estava tendo da entidade de conseguir se aprofundar e conseguir abrir a caixa, e a caixa para mim é o momento mais
incisivo que tem de fazer um contragolpe, né? Tu fazer uma violência ali que a entidade está conseguindo fazer de adentrar realmente no Halloran. Por quê? Vamos voltar ao que aconteceu já no episódio passado. O Halloran não devia ter chegado e visto o que ele encontrou e enxergou no episódio passado, quando ele consegue, né, ir entrando dentro do Taniel, dentro ali da sua mente e acessando todas as memórias e chegando até o ponto que ele está. Né? Isso até nem foi na relação do Taniel, a gente volta ao episódio passado ainda, né, ao terceiro episódio. Então, é algo que a entidade está fazendo em uma contra para conseguir também atacar o Halloran, achar um ponto de quebra do Halloran. E a caixa, para mim, ela representa muito isso. É óbvio que algo a mais deve ter ali. Eu, como não sou esse conhecedor do material original do It, essa informação, obviamente, que ela passa. Então, eu acho que a série ela já te provoca muito nesse momento ali, de te deixar uma possibilidade do que realmente está acontecendo ali. O que pode ser a mais do que ali, porque a caixa realmente agora ela está aberta, ela está escancarada. Porque os poderes todos do Halloran, eles têm que ter também ali, né, essa questão da contrapartida da entidade. Ela tem que conseguir, de algum jeito, duelar contra esses poderes todos, o dom, literalmente, que o Halloran tem. E além do episódio, cara, pô, todas as sequências que a gente tem nos túneis, elas são maravilhosas, porque a gente chega num ponto chave que a gente já conhece da história. Vamos pegar desse universo dos Muschietti, tá? Vamos pegar os dois filmes de It da década passada e agora o que a gente tá vendo de Bem-vindos a Derry. A gente já conhece muito bem essa representação ali. Então ela já tem dentro da nossa memória algo que é bem mais afetivo, porque a gente já viu partes muito importantes dessa história acontecerem ali. E a gente volta para esse lugar e a gente já espera que algo muito ruim aconteça. E esse algo muito ruim realmente vai acontecendo e acontecendo numa maneira de escala. Chegar num clímax, né, de tensão, onde eu imaginei que algo pior realmente poderia acontecer naquele momento, do Raon acabar atirando ali contra o filho. Porque a construção toda, né, do Halon, do não ter medo, é algo que eu até tive um pequeno momento que me deu um clique do episódio, tá? Do porquê que ele tava, não só a questão de vendo ali a figura da Charlotte na frente dele, mas do porquê que ele teve um pouco de receio, que dá para considerar um pouco de medo, para depois ele pegar e tomar a real consciência do que estava acontecendo da situação e contra-atacar. A partir do momento que me deu esse clique, tá? Eu até achei assim, tá, mas a questão dele conseguir ficar perto da entidade e não ter o medo justamente por causa da sua própria condição, que ficou muito claro já, porque foi muito bem explicado, né, até agora dentro de It. Por que ele está tendo esse tipo de reação? Tá, mas depois é só um primeiro momento onde ele consegue ultrapassar aquilo ali de uma maneira muito mais plausível e uma maneira muito mais também que até me perdeu a palavra agora, mas é completamente diferente do que a gente vê os outros soldados ali enfrentando aquela mesma situação, onde eles acabam se entregando completamente pro medo e acontece o que acontece e eles são literalmente devorados, entendeu? Então, para mim, por mais ter me tirado, ele deu um clique naquele momento de episódio, logo depois ele se reconstrói também, porque acho que tá bem demonstrado esse primeiro momento que a gente tem em relação ao Ram. Mas aquele momento todo do quase tiro que acaba sendo a morte do Pauli é um momento ápice, talvez, de tensão, porque claramente não é o filho que tá ali. Não é, porque não tem como tá. Não tem como tá. Essa coincidência toda das crianças estarem ali nos túneis no exato momento em que eles fazem realmente, né, a busca pelos túneis e estão indo todos pelos esgotos ali ao mesmo tempo, então é uma coincidência muito forte, digamos assim, muito difícil, é quase impossível que aconteça justamente. E aconteceu, e justamente tá ali. Então, sabe, é toda uma montagem que tu vai tendo de uma criação de tensão que o tiro vai acontecer. Realmente ele vai acabar matando o próprio filho ali e a desgraça por completo, obviamente, vem junto, né, como consequência toda. Então, a morte do Pauli, cara, até assim, ela
não chega a ser uma morte extremamente surpreendente, porque ele ali tá como um personagem, né? Muito de amparo ao Hamon. Ele é um personagem que está colocado na série ali para ter um destino como ele aparentemente vai ter. Ele vai ser usado pela entidade. Aparentemente é isso que está sendo colocado daqui para frente, ou seja, é extremamente claro já que algo com ele poderia acontecer, como acontece nesse episódio aqui dentro dos túneis, dentro dos esgotos ali. E se encaixa também dentro dessa história aqui. Então, galera, pô, a questão da adaga, o ataque todo que vai acontecendo para Lily, a trava que dá, né, no nosso querido Pennywise, na querida entidade ali, justamente por causa da adaga. É claro que nada acontece dentro desse roteiro também, né, de graça. Ele não vai acontecer de graça. Então, a partir do momento que o Tenniel, ele acaba perdendo, a função da adaga ela ia ter que ter realmente uma função muito importante no momento conclusivo do episódio. Porque ela não ficaria perdida ali dentro desse esgoto para que eles tivessem que ir fazendo uma busca ou simplesmente, cara, não temos mais como enfrentar a entidade porque simplesmente se perdeu a adaga, então ela tá perdida, não tem como encontrar. Então a gente pode ir lá tentar ou não voltar, né, aos esgotos e tentar procurar ela para ter essa arma realmente para fazer esse confronto todo com a entidade. É claro que ela tinha já que aparecer nesse momento decisivo de episódio. E aparecer justamente onde a nossa protagonista, porque a Lily, ela é a nossa protagonista, né? O Merry, até se tivesse continuado na série, ele poderia ser considerado também junto ali, né, como um grande poder de protagonismo, porque ele que abre essa história pra gente, mas a protagonista do lado, né, do Clube dos Perdedores é a Lily. Ela ficar encarregada da adaga a partir de agora é um momento de reviravolta importante também. Ela acabar ganhando esse presente ali completamente inesperado que simplesmente salvou a sua vida e ela já vê a clara função daquela adaga e o como que eles mostram isso com a ação, sem ter um discurso, sem usar isso de uma maneira simples, clara e direta, que acaba sendo bem preguiçoso de colocar isso num diálogo só de roteiro, já coloca isso na ação realmente acontecendo, melhor maneira que tu tem realmente de apresentar qualquer tipo de informação para o espectador. Perfeito, cara, perfeito. E só um momentinho. Momento rich da crítica, porque tem que ter sempre um momento rich. Quando, né, nosso querido Clube dos Perdedores começa a usar lá as pílulas e começa simplesmente a literalmente viajar dentro dos túneis, né? E o Rich dá ali a mão pra Marge. E logo depois, quando ali ele percebe, pergunta pra Marge se estão de mão dadas e ela, não. E a câmera vai pro Rich. E o Rich com aquele sorriso completamente abobado, falando, sei. Cara, o Rich, ele é o alívio cômico que, pra mim, tá funcionando muito em cada episódio. Ele tem 2 momentos de alívio cômico, né, nesse episódio aqui específico. Só que esse segundo, o momento que ele tá viajando, entrando no trânsito junto com a Marge, e pega na mão da Marge e começa a delirar que ele tá pegando finalmente na mão dela, a pessoa que ele é completamente apaixonado. Cara, é demais, cara. O personagemzinho do Rich ali, cara, o quanto que ele é realmente divertido e tudo mais. Galera, coloque embaixo nos comentários o que acharam sobre esse 5º episódio de It Bem-vindos a Derry. Não esqueçam também de dar aquela mega ajuda, de curtir o vídeo e assinar o canal. Tech04, viva o sonho aqui.